Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes aqui da Rádio Sarandi FM 87.5. Eu sou a missionária Lília e nós estamos iniciando o programa Emanuel Deus Conosco no ar, aqui pela rádio, todo sábado, das 8 às 9 horas da manhã. Então é uma grande alegria nós estarmos aqui novamente no dia de sábado para falar aquilo que está no coração de Deus para o seu coração. Tenho a convicção que o Senhor, Ele tem grandes coisas para falar com você, amém? Com certeza, Deus vai falar ao seu coração através do tema do programa hoje. Então, para você que está chegando agora, o tema do programa é Deus tem o poder de equilibrar suas emoções, descanse na tempestade. Quem já não passou as tempestades da vida, mas todos nós um dia ou já passamos ou vamos passar situações difíceis, adversas, mas nós temos que saber que o Senhor, nosso Deus, está conosco. E nós vamos estudar hoje o livro do profeta Nahum em hebraico. E nesse texto do capítulo 1, ele vai falar que Deus é paciente, que Deus é poderoso em justiça, que o Senhor Deus, ele demora a ficar com raiva. Ele é longânimo, né? E ele tem grande força também, mas ele não deixa o mal sem castigo. Deus não tem o culpado por inocente. Então, se esse Deus todo-poderoso, se ele tem o poder de controlar a natureza, ele também tem o poder de controlar, né, os ventos, as tempestades, e ele tem o poder também e total controle sobre o ser humano. Nós estamos suscetíveis a dificuldades, adversidades, mas o Senhor tem o poder para acalmar as tempestades da vida também, no qual nós vamos passar ou já passamos. Ou estamos nesse momento vivenciando uma tempestade na nossa vida. Então, esse é o momento de Deus falar conosco, quando o nosso coração está confuso. Ele quer trazer uma maior clareza daquilo que realmente vai acontecer, o que devemos fazer quando esse tempo ruim chegar. Olha só o que está escrito em Nahum, capítulo 1, versículo 3. Yahvé é paciente, mas grande em poder. Mas nada deixa Yahvé impune. Na tormenta e na tempestade é o seu caminho. A nuvem é a poeira de seus pés. Amém? Então nós vamos meditar hoje nesse livro de Nahum. Quero convidar você nesta manhã que está nos ouvindo, nos acompanhando pelo site, pelas plataformas digitais, que está nos acompanhando pela rádio, a fazer uma oração. Vamos orar, vamos abrir o nosso coração e falar com Deus. Apresente já a sua vida, a sua dificuldade, o motivo, né, que você hoje talvez está aí por acaso, se deparou com esta mensagem e você falou assim, eu vou ouvir o que a missionária vai falar. Então vamos orar? Pai santo e eterno, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o teu santo e bendito nome. Obrigada, Pai, porque mais uma manhã estamos na tua presença. Obrigado porque o Senhor até aqui nos ajudou. Obrigada, Senhor, porque podemos ouvir a tua voz por intermédio da tua palavra. Não estamos desamparados e nem sozinhos. O Senhor está cuidando de nós. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero pedir que o Senhor venha de encontro à vida dos teus filhos e filhas e que eles sejam beneficiados, Pai, pelo poder da oração, pelo poder da libertação através da tua palavra, Senhor. Alcança cada vida, aonde quer que estejam neste momento, sejam tocados, ó Deus, pela tua presença. Despeja a tua graça sobre eles, ó Pai. Visita-os, Senhor, com a tua bondade. E que nesta manhã o Senhor, Pai, esteja no controle das nossas vidas. Que do início ao término do programa, o Senhor seja o centro, Pai. O Senhor seja o verdadeiro motivo no qual nós estamos aqui. Abençoa todos. Abençoa-nos, ó Deus, e seremos abençoados. Avança o teu reino. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando, o tema do programa: Deus tem o poder de equilibrar suas emoções, descanse na tempestade. E
como é difícil, né, passar por tempestade. Mas hoje Deus tem uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de encorajamento para a sua vida. Eu quero estar lembrando que hoje nós temos o sorteio aqui no programa. Dá uma olhada só. Segredos para uma oração poderosa. Desvende os mistérios da oração. Se você quiser participar, for de Sarandi ou de Maringá, você pode participar do sorteio. Por quê? Porque além do livro que nós vamos presentear alguém, não tem como mandar pelo correio, né? Nós temos um lindo bolo lá do Bolos da Cá. Um bolo de cenoura. Opa, o livro caiu. Um bolo de cenoura. Olha só, que maravilha. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ontem eu provei, comprei um bolo, falei, eu vou provar, né? Maravilhoso. Quem ganhar esse presentaço aqui vai adorar. A Camila, se você quiser seguir ela no Instagram, Bolos da Cá, tá bom? Ela tem o telefone também, 449 97 33 2346. O Instagram @bolos.dacá com C, né? 1. Tá bom? Faça a sua encomenda, você não vai se arrepender, porque o bolo é uma delícia. Ontem eu e a Amanda, foi difícil uma fatia só, hein? Eu falei assim, vou provar só um pedacinho, mas não teve jeito. Eu comi mais um pedaço e antes de dormir comi mais um. Olha só que gulosa. Então vamos então para a mensagem, irmãos. Gostaria de fazer uma oração para nós fazermos então essa meditação, esse estudo da palavra. E gostaria que você mais uma vez orasse comigo e falasse assim, ó Deus, fala comigo, fala aquilo que eu preciso ouvir. Meus ouvidos espirituais estão abertos para ouvir a tua voz. Pai Santo, mais uma vez estamos na tua presença. E eu sempre digo, Senhor, que a tua palavra não muda, mas que nós mudamos com a tua palavra. Então visita-nos, Senhor, nesta manhã de sábado e fala aquilo que necessitamos ouvir. Queremos aprender um pouco mais. Queremos aprender uma porção, Pai, da tua escritura. Então dá-nos sabedoria e entendimento, Pai. Traz a tua iluminação bíblica, profética, teológica, Senhor, sobre esta palavra. E que sejamos abençoados, Pai, neste momento, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir lá no livro de Naum, do profeta Naum, no Antigo Testamento, e você vai acompanhar conosco. Eu vou fazer a leitura daqui a pouquinho, pela tradução da Bíblia de Jerusalém. Ela tem uma tradução um pouquinho diferente, talvez vai ter um pouquinho diferente da sua, mas nós vamos fazer essa meditação então. Sefer Nahum, livro de Naum, que quer dizer o nome do profeta consolador ou conforto. Olha só, o livro de Naum, irmãos, ele tem 3 capítulos e 47 versículos, ele é bem curto. E ele vai tratar de um assunto quase igual ao assunto que Jonas tratou. Ele vai tratar sobre Nínive, mas ele vai abordar outra perspectiva. Então, Nínive, quando Jonas, quando Deus falou para Jonas, olha Jonas, vai e pregue a Nínive, para que eles se arrependam, para que eles confessem os seus pecados. Você se lembra dessa história, né? Mas aqui no livro de Naum, nós temos aqui Nínive já se corrompendo, sofrendo a destruição por causa das suas atitudes de pecado perversa, suas atitudes erradas. Então, nesse livro nós vamos ver também sobre o quê? Sobre a majestade de Deus, sobre o poder que Ele tem de controlar tudo e todos. Nós vamos ver também sobre Nínive, que era a capital assíria. E quando Naum ele escreveu essa profecia, era a maior do mundo, a Assíria. Então, quando os assírios, eles estavam ali no seu mais poderoso momento histórico, que era formado de povos semitas, né? Eles foram os primeiros conquistadores do mundo. Eles estavam ali e eles precisavam ser corrigidos, né? De tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento.
Então, o fundo histórico, o contexto histórico é a Síria. E os muros dessa cidade, irmãos, para vocês terem uma noção, para vocês verem a dimensão de como eram guardados, como eles faziam as suas fortalezas, tinha 30 metros de altura, bem alto. E os muros, eles eram tão espessos que 3 carruagens, elas poderiam ali lado a lado andar em cima desses muros. Eram muito espessos. E eles eram também fortificados com 1.500 torres, de 60 metros de altura, diz o comentarista. Então era uma cidade fortificada. Sobre Naum, sobre o profeta, nós sabemos muito pouco, somente o que está registrado aqui no seu livro, né? E como vocês já entenderam, o pano de fundo é a Síria, o pano de fundo histórico. E este é o nome do império que dominou o mundo bíblico antigo. A data é de 911 a 609 a.C. Então, eles tinham grande poder ali político sobre os reinos de Israel e Judá entre os séculos 8 e 9. E a Síria, com o passar do tempo, dos anos, né, dos séculos, as suas fronteiras foram se expandindo. Eles foram conquistando mais parte. Então, foi até o rio Eufrates. Tinha um grande poder, né? Tinha um grande poder, domínio mundial, quando a Babilônia entrou ali em aliança com eles. E no que concerne as áreas geográficas, a Síria e a Babilônia, elas representavam politicamente, né, a mesma coisa. Eu gosto muito da história da geografia. Um autor diz que a geografia é a história do espaço, enquanto a história e a geografia do tempo são correlatas, né? Então, por isso que eu sempre trago no início da mensagem um pano de fundo para você entender o contexto, no que se tratava. E os assírios também, voltando aqui ao texto, eles eram vigorosos, eles tinham disposição alegre, a julgar pelas suas festas, pelos festivais que eles faziam, mas eles eram também cruéis. Então não podemos nos enganar, né, com este povo. E sobre Nínive, o que nós sabemos um pouquinho sobre Nínive? Só um pouquinho. Era a principal cidade e a última capital da Síria. Ela foi fundada por Nimrod, depois que ele deixou a Babilônia. Há muito tempo já atrás, eu já ministrei um texto falando um pouquinho sobre Nimrod, mas nós temos que correr com a mensagem, senão nós não vamos conseguir chegar até o versículo 9. Então, os livros bíblicos, para vocês entenderem mais uma vez, de Jonas e de Naum, eles formam um par. Jonas, mais uma vez, em 862 a.C., ele predisse a destruição da cidade de Nínive, né? Ele falou que, olha, vocês têm que se converter, vocês precisam confessar os seus pecados. E Naum, ele também previu o julgamento que cairia sobre eles de 135 a 150 anos mais tarde. Então, várias gerações depois da época de Jonas. E nós vemos também 5 verdades aqui no livro de Naum. A primeira é que Deus é tardio em irar-se. Como eu disse, Deus é benigno, né? Deus, ele espera o momento certo para agir. Então, ele é tardio em irar-se. Segundo, ele é grande em poder. Terceiro, ele jamais inocenta o culpado. Então, ele julga e galardoa. Ele não tem o culpado por inocente. Quarta, ele é onipotente, né? A onisciência, a onipotência de Deus não conhece limites. E quinto, ele é soberano. Amém? Então, nós vamos fazer diferente hoje. Sábado passado eu fiz a leitura toda de todos os versículos, mas hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou ler versículo por versículo. E você pode nos acompanhar aí da sua Bíblia, aí da sua casa, você pode fazer a leitura também. Vamos fazer a leitura então do versículo 1 de Naum, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos meditar até no versículo 9. Ele é um poema acróstico, tá, irmãos? Vamos lá. Oráculo sobre Nínive. Livro da visão de Naum, de Eucós,
prelúdio, salmo, a ira de Yahvé. Yahvé é um Deus ciumento e vingador. Yahvé é vingador e cheio de furor. Yahvé se vinga de seus adversários. Ele guarda rancor de seus inimigos. Olha só como interessante, como Naum começa essa introdução aqui do livro. É um oráculo, quer dizer, realmente foi literalmente dito ali que seria uma sentença para o povo, né? Ou um peso que seria levado para eles. Uma mensagem bem difícil de ser pregada, né? Uma mensagem bem difícil do profeta Naum falar. Por quê? Porque era pesada. Então, os ímpios, eles iriam suportar este peso da mensagem, porque era para eles que a mensagem seria levada. E finalmente, então, o tempo de queda do Império Assírio tinha chegado ao seu final, tinha chegado ao fim, e a mensagem era difícil contra Nínive. Nínive, ela não seria capaz de suportar tanto peso. Já imaginou? Se coloque no lugar do povo de Nínive, você receber uma repreensão tão pesada, que o iminente castigo e juízo viria sobre você. Com certeza você iria se desesperar. E acredito que eles passaram por isso. E aqui no texto diz que a cidade é Elcós. Lendas dizem e afirmam, né, que esse lugar, que essa cidade era próximo a Nínive. Então as referências históricas dizem sobre isso. Diz que os cativos de Israel também foram deportados para lá durante o cativeiro assírio. E quem estava no cativeiro assírio? Naum. Provavelmente ele foi levado junto com os assírios. E o fato é que Elcós, ela era uma cidade desconhecida. Tradições, elas não têm valor histórico algum. Jerônimo, grande tradutor, né, da Bíblia, ele fala que Elcós estava na Galileia. Outros estudiosos a colocam em Judá. Então essa profecia de Naum, ela aconteceu cerca de 135 a 150 anos depois da profecia de Jonas. Aqui a palavra do Senhor nos diz que Deus é Deus zeloso. Deus é um Deus que cuida, irmãos. Ele zela por nós, mas Ele também é um Deus vingador. Ai daquele, né, que toca no ungido do Senhor. E Ele tinha um poder vingativo. Este poder vingativo do Senhor, irmãos, Ele atacava, mas acredito que não somente naquela época, mas agora também. Por quê? Porque o Eterno, irmãos, Ele defendeu a Síria e Ele fez o quê? Ele fez justiça contra o que eles estavam sofrendo, contra o seu próprio povo. A palavra de Deus nos diz que o povo de Deus era como filho, era filho dele. Lá no capítulo de Êxodo, de Shemote, capítulo 4, versículo 22, eu vou fazer a leitura aqui para você. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Então imagina, um pai quando vê alguém fazendo algo contra o seu filho, você não vai ficar bravo? Você não vai querer até mesmo se vingar? E aqui, irmãos, eles estavam maltratando o povo de Deus. O Deus zeloso, ele também era vingativo. E isso levou ele a ferir, esmagar os opressores. Não sei se vocês se lembram, se acompanharam a mensagem já que foi ministrada do livro de 2 Reis, lá no capítulo 19, do versículo 35 ao 37. Está no YouTube essa mensagem também, que nós falamos a respeito dessa ocasião que 185 mil invasores assírios foram aniquilados nos portões de Jerusalém. Então, irmãos, isso prova, né, que o nosso Deus é um Deus que nos defende também. Ele é um Deus zeloso, um Deus que defende. E isso também aconteceu mais tarde, viu, com os babilônicos. Mas continuando aqui, a palavra do Senhor diz que se Deus é um Deus zeloso, nós podemos presumir, conjecturando eu, que Ele também defende a honra do seu povo, com certeza.
Ele defende sempre a honra do seu povo, dos seus filhos, dos seus escolhidos. Vamos para o versículo 3. Yahvé é paciente, mas grande em poder, mas a nada deixa Yahvé impune. Na tormenta e na tempestade é o seu caminho. A nuvem é a poeira de seus pés. Amém. Amém. O Senhor, então, ele é tardio em se irar, mas ele também é um Deus temível. A palavra do Senhor nos mostra aqui. Yahvé é paciente, mas grande em poder. O nosso Deus, irmãos, ele não age arbitrariamente, ele não age com precipitação, ele age no momento certo. E ele vive buscando sempre, aqui podemos dizer que acertar as contas, né? Fazendo-nos enxergar aonde nós estamos errando. Ele nos mostra a realidade da nossa vida, o nosso pecado. Então, tudo é controlado pela vontade divina. E ele tem um certo tempo para castigar, para agir. Por isso, irmãos, tudo que nós fazemos, Deus leva em conta, Deus vê a intenção do coração. Então, com toda certeza, quando nós saímos fora do trilho, Ele está nos observando, Ele está nos olhando. Mas Ele tem todo o poder. Ele não se restringe a fazer atos precipitados igual nós fazemos, né? Nós nos precipitamos, Deus não. Ele chega no momento certo para agir. E também, nesse momento histórico aqui, ele chegou no momento certo para ferir os culpados que estavam desonrando o seu povo, que estavam maltratando os seus filhos. Então o povo, ele sempre é levado a sentir a ira de Deus, o julgamento divino. E se o povo se arrepender, ele vai evitar o quê? Grandes incidentes ou acidentes na sua vida. O povo aqui de Nínive, eles estavam somente esperando que a panela de Deus ferver para que o calor da ira divina viesse sobre eles. E quão terrível é isso, hein, irmãos? Quando nós começamos a ler livros proféticos que falam, né, sobre o fim dos tempos, nós podemos ver também essa mesma figura de linguagem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito assim, ó: Deus é longânimo e paciente. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, mas demonstra paciência, porque não quer que ninguém se perca, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Deus é tão paciente, Ele é tão longânimo, que Ele ainda nos dá um tempo para nós nos arrependermos. Vai indo, a corda vai sendo solta, vai esticando e vai indo, mas chega um momento que Ele fala, peraí, você tem que parar com isso daí não vai dar certo para você não. E eu vou te mostrar que você tem que retornar ao caminho de onde você saiu. Então Deus é longânimo, é paciente, e isso foi demonstrado aqui no fato que Jonas foi enviado a Nínive cerca de 100 anos antes, hein? Ah, se o povo tivesse escutado, 100 anos é muito tempo, né? Se eles tivessem escutado ali, antes mesmo que Naum começasse a profetizar, mas eles estavam com seus ouvidos espirituais fechados. Então o Senhor, Deus também, Ele tem todo o poder para efetuar mudanças na natureza, como nós estamos vendo aqui neste versículo. Na tormenta e na tempestade é o seu caminho, a nuvem é a poeira dos seus pés. Em outra tradução, onde o Senhor vai, redemoinhos e tempestades exibem o seu poder. As nuvens são a poeira levantada de seus pés. Então este Deus, Ele tem poder para controlar as forças da natureza, toda a criação, as criaturas, tudo. Tudo Ele tem poder. Tão grande que é o nosso Deus. Mas Ele também, por certo, tem o poder sobre os homens. Ele tem o poder sobre as nossas vidas. Na Lamentação de Jó, no capítulo 9, versículo 17, ele fala assim: porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. E é nesse momento aqui
que Deus, que o Eterno vai ser o que você precisa que Ele seja para você. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés, Moshe, ele pergunta para o Eterno, para quem que eu vou falar? Para quem eu vou dizer que quem é o Senhor, né? Como se ele estivesse falando assim para o próprio Deus. Mas eu vou falar em seu favor. E quem é o Senhor? O Eterno fala para ele, Erie, Asher, Erie, eu serei o que serei. Então, o Eterno também vai ser para você, hoje, esta calmaria nessa tempestade que você está passando, nessa adversidade, nessa luta tão intensa, essa provação tão intensa que você já até pensou em desistir. Ele vai ser o que você precisa que ele seja. Você precisa que ele seja a calmaria, ele vai ser a calmaria. Você precisa que ele seja o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, ele vai ser. Ele vai estar na frente da sua vida. Então, o nosso Deus, irmãos, ele é soberano nas tempestades da vida. E ele também influencia o coração do homem, lhe dando paz no momento de dificuldade. Quem já passou por uma dor tão intensa sabe o que eu estou falando. No momento mais difícil, você consegue controlar as suas emoções, porque o Espírito Santo, ele nos dá até mesmo sabedoria para isso. As nossas emoções são controladas, né? O Senhor, ele sempre nos ensina a ter o autocontrole. É difícil, mas ele nos ensina a ter o autocontrole. E Deus também, irmãos, nós temos que levar em conta que ele respeita todas as decisões humanas. É por isso que ele deixou o livre-arbítrio, para que o homem decida a sua própria vida. Mas ele também não anula a nossa liberdade de sentir ou de reagir por os acontecimentos que estão à nossa volta. Ele deixa que a gente tome essa decisão, né? Como eu vou reagir? Uma ação gera uma reação. Eu gosto muito de Jeremias 33:3, que fala, clama a mim. Qual que é a ação? Clama a mim. E a reação? Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabes. Então, por trás de uma ação, tem sempre uma reação de Deus. No momento difícil, ore, peça ajuda também para que o Espírito Santo de Deus possa produzir aí no seu coração uma paz interior tão grande, um shalom, uma paz profunda, que venha acalmar a sua mente e te leve a buscar a Deus. Lembrando que nós não temos que buscar a Deus somente quando estamos passando um período mais difícil da nossa vida. A nossa busca tem que ser incessante todos os dias. Ao acordar, irmãos, vamos nos lembrar que Ele é o dono da vida. Que se nós dormirmos e acordamos, como o salmista diz, dormirei e me levantarei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, Modéani, nós estamos aqui hoje ministrando a palavra porque o Senhor nosso Deus nos permitiu. Então, nós não podemos deixar, muitas vezes, que as dificuldades venham trazer essa falta de paz. Eu tenho aprendido ao longo dos anos da minha vida que aquilo que é bom para mim, eu absorvo. Aquilo que não é, não vai me tirar a minha paz. A minha paz vale muito, a sua paz vale muito. Então, Deus, Ele também vai oferecer para você consolo na tristeza, clareza na confusão, nos seus sentimentos confusos. E isso por meio do quê? Por meio da oração, da reflexão, como nós estamos fazendo hoje, da palavra. No momento de maior necessidade sua, dobre os seus joelhos, ora, peça ajuda para o Espírito Santo de Deus, abra a palavra. Não é abrir a palavra fora de contexto, usando, né, ali de qualquer forma, não. Fala, Senhor, fala comigo, me dá uma resposta. Com certeza a resposta virá. Talvez essa mensagem seja a própria resposta que você precisa. Então, quando nós passamos por crises, por adversidades,
nós temos que pedir, em primeiro lugar, a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos para o versículo 4. Ameaça o mar e o seca, e a todos os rios ele faz secar. Murcham Bazã e o Carmelo, e a verdura do Líbano murcha. Amém? Então este versículo aqui, ele vai continuar a descrição do poder de Deus, do poder que o nosso Deus, que é Yahvé, ele tem sobre a natureza. E fazendo também a nós entender, irmãos, que ele pode fazer tudo aquilo que agrada ele fazer. Nós não temos o poder de controlar Deus, ele tem sim o poder de nos controlar. Então, assim como aconteceu com Israel, vocês se lembram da mensagem que nós já ministramos também, que os egípcios, né, estavam atrás do povo de Deus e eles ficaram entalados ali pelo exército, né, de Faraó, ali no Mar Vermelho, Mar de Juncos, ali em Pi-Hairote. Quero fazer a leitura desta palavra, Shemote, Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor o fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Olha o poder controlador que Deus tem sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre o mar. Então aqui nessa passagem está falando para nós que o Senhor, ele resseca os rios, que o Senhor tem poder de desviar eles do leito. Ameaça o mar e o seca, e a todos os rios ele faz secar. Murcham Bazã e o Carmelo, e a verdura do Líbano murcha. Então o Senhor aqui, ele faz até mesmo o rio se desviar do normal, né, do seu leito. E como ele fez com o Rio Jordão também, quando era um empecilho para o povo de Israel, para que eles atravessassem a terra prometida. Aqui, nesse contexto que está falando sobre Bazã, sobre o Carmelo, eles se ressecavam diante ali, né, do período que era para estar, porque os rios eles têm a cheia, tem um momento que também as águas ficam mais baixas, né? O calor intenso muitas vezes faz com que isso aconteça. Então aqui Deus ele enviou ventos quentes de toda a parte do Oriente. Isso fez com que se ressecasse. Bazã, ela era regada pelo rio Lamuque e o Carmelo ficava à beira-mar, onde tinha ali grande abundância de chuvas. E interessante que Deus, irmãos, nessa passagem que nós lemos aqui em Naum, que ele reverteu o curso normal da natureza e ressecou aqueles lugares, mesmo que não seja a época de estarem ressecados. Então Deus tem um poder controlador, Deus é poderoso. Ele ressecou aqueles lugares. Continua falando aqui esse versículo sobre o poder controlador que o Eterno tem sobre a natureza. Vamos para o versículo 5. As montanhas tremem diante dele, as colinas se desfazem. A terra é levantada diante dele, o universo e todos os seus habitantes. Versículo 5 de Naum. Em outra tradução, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem. Então o versículo continua falando aqui sobre a descrição do poder que Deus tem sobre a natureza. E se ele tem esse poder sobre a natureza, ele tem esse poder sobre a sua vida. A presença de Deus, ela causa terremotos, erupções vulcânicas, a presença de Deus causa desolação na terra. As montanhas e os povos estremecem com medo diante do Senhor. E os montes são símbolos do quê? De estabilidade. Né? Você olha uma montanha e você fala, essa está firme como nunca. Geralmente os grandes picos, as montanhas altas, elas não são rochas, elas são rochas sedimentares. Sofreram todo o processo de intemperismo químico e físico, elas não se desfazem. Elas não são rochas metamórficas, que vem o vento, ela vai sendo levada à destruição. Então aqui nesse contexto, irmãos, nós temos que ver
que se as montanhas são símbolos de estabilidade, mas elas estremecem diante do poder divino, elas se desfazem. Olha como é grande o poder do Senhor. O Criador, ele não abandonou a criação, mas antes ele sempre intervém, ele sempre pune ou recompensa os homens pelas suas atitudes. Terrilim 104, 32, Salmo. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Olha só o poder que o Eterno tem. Com só olhar para a terra, ele faz ela tremer. Só de olhar, com o olhar dele, a terra treme. E as montanhas, né? Ele toca as montanhas e elas fumegam. Olha o poder do nosso Deus. Vamos para o versículo 6. Diante da sua cólera, quem subsistirá? Quem se levantará diante do ardor da sua ira? Seu furor derrama-se com fogo, e os rochedos se fendem diante dele. Então, irmãos, nenhum homem, nenhum anjo, nenhum outro poder qualquer, de qualquer espécie, pode resistir a esse Deus, como um Deus como esse que age dessa forma. Olha só, nós lemos que com um mero olhar dele, ele já faz o quê? O monte, né? A terra tremer, o monte tremer. Então ele tem o poder para fazer um terremoto, um vulcão entrar em erupção. Nínive, ela teve uma grande oportunidade, irmãos, de se arrepender. O Senhor falou com ela e falou e falou. Então, eles sabiam que a ira viria. Eles tiveram a oportunidade de escapar dessa iminente ira de Deus, mas eles não se arrependeram. Então foi tão ricamente merecida essa ira que veio para correção. A ira de Deus chegou como um rio, varrendo tudo à sua frente. Cuidado, nós temos que tomar cuidado com os nossos pecados, né? Ocultos. Uma hora virão à tona. Nada o Senhor não tem ocupado por inocente. Tudo aquilo que fazemos, irmãos, aqui é a lei da semeadura, né? Tudo que plantamos, colhemos. Melhor acertar as contas aqui do que do lado de lá, né? Vamos para o versículo 7. Yahvé é bom. Ele é um abrigo no dia da tribulação. Ele conhece aqueles que se refugiam nele. Hoje é dia de se refugiar em Deus. O Senhor está levando você ao arrependimento, às lágrimas, à confissão de pecados. E mesmo, né, que nós possamos saber que mesmo dos mais severos juízos de Deus, sempre o intuito do nosso Deus, do Eterno, é restaurar. Ele exorta, ele corrige o filho que ama e ele restaura. Então, não é meramente falarmos de um Deus que é um Deus destruidor, que é um Deus vingador, que só quer fazer vingança. Não, ele quer nos restaurar. Ele quer apontar aquilo que temos que tirar da nossa vida, que temos que mudar, seja como for. Nesse momento aqui da palavra de Deus, nosso Deus julgou os assírios. Eles entraram em condenação. E olha o que diz aqui, ó. Ele é um abrigo no dia da tribulação. Ele conhece aqueles que se refugiam nele. Então, ele conhece aqueles que se refugiam nele. Aqueles que esperam por ele. Ele está aqui, irmãos, nesse momento, protegendo você, protegendo a mim, protegendo o seu povo. Ele é uma fortaleza para fazer o bem, em nosso benefício. Ele é um lugar em que qualquer homem pode se refugiar nele. Se você buscar a ele, ele vai se deixar encontrar. Se você clamar por ele, ele te ouvirá. Antes mesmo de clamarem, eu os ouvirei. Olha como Deus vê a intenção do coração. A palavra do Senhor que diz que antes mesmo de clamarmos, ele está nos ouvindo. Então,
Tudo isso, irmãos, que nós estamos vendo, são símbolos militares. Yahvé Sabaote, né, o general dos exércitos aqui, em favor do seu povo, defendendo o seu povo, protegendo ele. E assim o Senhor faz conosco também. Nas lutas, nas adversidades, nas perseguições, Ele está sempre protegendo o seu povo. Versículo 8: mesmo quando sobrevém uma inundação, Ele reduzirá a nada os que se levantam contra Ele. Ele perseguirá os inimigos até as trevas. A partir de aí nós vamos não fazer mais a leitura, porque vai iniciar aqui, irmãos, do versículo 9 em diante, as sentenças proféticas contra Judá e contra Nínive. Daí Judá, depois a Síria, daí vai ser as sentenças. Não vamos ter o tempo de fazer a leitura e nem de meditar. Mas aqui nessa passagem fala assim que mesmo quando sobrevém uma inundação, ele reduzirá a nada. Mesmo que venha uma inundação transbordante, ela vai acabar de uma vez com o lugar dessa cidade. Veio como uma inundação, veio como um rio assolando tudo. Conjecturando como se fosse um grande tsunami, chegou e acabou com tudo. E esse versículo aqui, ele prossegue com a terrível mensagem do versículo 2 e do versículo 6 do que nós lemos. Só que ele adiciona outra figura de linguagem aqui para falar da ira divina, que é a inundação. Mesmo quando sobrevém uma inundação. Em outra tradução, nós podemos encontrar dilúvio inundante. Então, este dilúvio inundante, essa inundação, iria fazer o quê? Iria varrer os inimigos de Israel. Aqueles que estavam assolando o povo de Deus. Aquele na qual Yahvé estava defendendo eles. E Deus, aqui nessa palavra, o Eterno, irmãos, ele, no texto hebraico original, literalmente, ele está querendo dizer ponto final. Acabou, chega. Esse é o fim. E foi exatamente o que aconteceu com Nínive e com o Império Assírio. Chegou o fim. Isso te leva a temer este Deus Todo-Poderoso. Imagine ele falando assim, olha, se você não fizer uma mudança hoje na sua vida, se você não mudar para melhor, vai vir todo esse processo sobre você. Chega, é o fim. Imagina ouvir isso? É desesperador, né? E foi isso que aconteceu com Nínive. Eles estavam ouvindo que o juízo viria, mas não se arrependeram. Não se arrependeram. Irmãos, por isso que eu digo que os grandes milagres na nossa vida também estão na nossa dor que nós sentimos, em todos os processos que passamos. Porque após vir todo aquele processo, vem o quê? Vem a cura, vem a restauração. Não há restauração, irmãos, sem passarmos pelo processo. É difícil, é dolorido, mas tem que haver esse processo na nossa vida. Esse, digamos assim, esse refinamento. Ai daquele, né, que cai nas mãos do Deus vivo. Como diz a palavra do Senhor, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E foi o que aconteceu com Nínive. Foi o que aconteceu com a Síria, com o Império Assírio. Eles foram praticamente exterminados. Ele reduzirá a nada os que se levantam contra ele e perseguirá os inimigos até as trevas. Irmãos, todos nós passamos por tempestades na nossa vida. Algumas intensas, outras menos intensas. Mas nós temos que levar sempre em conta que o nosso Deus, Ele julga a nossa causa, Ele é um Deus restaurador diante dessas tempestades. Talvez você fale assim, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes o Senhor quer que nós paramos para pensar, para que, Senhor? Para que estou sendo levado nessa situação?
Mas a boa resposta de Deus para você é que esse não é o fim. É o começo de uma grande nova história para você. Quando a tempestade chega ao fim, há um céu que se abre. Quando há um joelho que se dobra em oração. Quando as mãos se levantam diante do Eterno em oração, Ele também nos ouve. Ele mesmo estende a sua mão para nos alcançar. O braço do Senhor não está encolhido, nem os seus ouvidos tapados, para que não venha nos ouvir, nos socorrer. É dia de socorro para nós. A tempestade da vida, ela vem e ela passa. Assim como os desertos que nós passamos também. Aqui na figura de linguagem, inundação transbordante, ou dilúvio, transbordante. Logicamente que nós não vamos usar esse termo, O que está acontecendo na sua vida, está acontecendo um dilúvio transbordante. Vamos falar assim, essa tá doida, O que está acontecendo na sua vida, uma inundação transbordante. Não, vamos falar, como sempre falamos, uma tempestade. Mas a tempestade também vai cessar, amém? Vai cessar, Deus vai colocar um ponto final. Deus, Ele não está no julgamento contra você. Ele é aquele que quer te preservar. Ele é aquele que quer te restaurar. Então, aonde você estiver nesse momento, se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração de fé comigo. Abra o seu coração mais uma vez e vamos falar com Deus. Talvez você fale assim, a missionária, eu não sei nem como falar com o Senhor. Somente entre em concordância com a minha oração. Amém? E você vai ser abençoado. Mas se o Espírito Santo aquietou o seu coração, deixou ele inquieto em algo, talvez você esteja fazendo, é dia de confissão, e você falar, a partir de hoje não vou fazer mais. Esse é o último aviso de Deus, o último aviso de Yahvé. E depois você vai se lembrar dessa mensagem. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor sempre tem tratado conosco por intermédio dela. Ela tem trazido avivamento aos nossos corações, trazido resposta do Senhor, trazendo restauração. E eu creio, meu Deus, que nesta manhã o Senhor está restaurando homens e mulheres, jovens, adultos, velhos, pessoas de todas as idades, ó Deus. Então, queremos pedir perdão pelos nossos pecados e transgressões. Por tudo aquilo que fazemos ao Senhor, entristecemos, Pai, o teu coração. Visita-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Lança na profundeza do mar os nossos pecados. Não se lembre mais deles, ó Deus. Porque cremos, meu Deus, que através dessa passagem há também libertação, Pai, nas nossas vidas. Então visita, Senhor, nossa vida. Visita os teus filhos e filhas. Que eles sejam abençoados pelo poder da oração. Visitados, ó Deus, por esta palavra que está queimando, Pai, dentro dos seus corações. É tempo, Senhor, de mudança. É tempo de clamarmos e ouvirmos a tua voz. Como diz, Pai, o profeta, que o Senhor, Pai, não tem o culpado por inocente. Então, Pai, que nesta manhã possamos ser inocentados pelo sangue de Jesus. Que o Espírito Santo venha tratar em nosso coração e possamos saber onde estamos errando, para que haja mudança em nós. Queremos também, ó Deus, através dessa palavra, Senhor, entregar a nossa vida, a nossa família, as tempestades, Pai, da vida em tuas mãos. Há um fim para a tempestade. Creio, meu Deus, que o céu se abre hoje em nosso favor. Que a partir de hoje um novo céu vai se abrir para nós. Um céu ensolarado, um céu que nos aquece, as tuas mãos, Senhor, que nos acolhem. Estamos nos teus braços, Senhor. Somos os teus filhos, o teu povo clama pelo Senhor nesta manhã. E não clamamos em vão. O Senhor não está com a sua mão encolhida, nem os seus ouvidos tapados. Então que esta oração suba como incenso aprazível diante das tuas narinas, Pai. E que o Senhor, Pai, venha nos dar o teu favor.
Abençoa-nos, ó Deus, seremos abençoados. Salva-nos e seremos salvos. Acolhe-nos, ó Deus, com a tua mão afetuosa. Abençoa o teu povo, Senhor, que clama, que chama pelo teu nome. E que esta mensagem, durante esta semana, venha florescer em nossos corações. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Amém. Dias de vitórias virão. Eu me lembro que uma certa feita eu estava passando por uma luta tão grande e eu olhei na traseira daquele carro e estava escrito assim: dias de vitórias virão. E eu falei ali com Deus, falei: meu Deus, o Senhor está falando comigo através de uma placa colada num carro. E o Senhor está falando com você também. A tempestade cessou. Amém? Dias de vitórias virão. Vamos fazer então o sorteio do programa. Quem será que vai ganhar? Deixa eu mostrar de novo. Você que é de Sarandi, pode participar. Olha só, um lindo bolo, bolos da cá, bolo de cenoura com chocolate. Quem é de outra cidade agora vai ficar de fora nesse sorteio. Quem será que vai ganhar? Aqui no cartãozinho da irmã Camila, Tamara, está escrito feito com amor. E é realmente feito com amor, hein? É feito com amor, porque o bolo é uma delícia. Um bom presente para um sábado, para um domingo, né? Vou deixar mais uma vez o contato dela. Você pode fazer a sua encomenda via WhatsApp. 449-9733-2346. Siga no Instagram, @bolos.dacá1. Tá bom? Nós vamos fazer o sorteio, então. Enquanto a gente prepara os papeizinhos aqui, nós vamos tocar o louvor do pastor Marcelo Assunção, Sede Santos. Enquanto você vai adorando o Senhor, a gente prepara aqui os papeizinhos.
Graças a Deus. Vamos fazer o sorteio, então? Esse papelzinho aqui é meio estranho, muito levinho, e ele acaba abrindo, mas está aqui na minha mão. Ó. Vamos fazer o sorteio? Quem será que vai ganhar? Pela Rádio Sarandi FM, o programa Emanuel, Deus Conosco, com a apresentação da missionária Lilian Marie. Volte a nos ouvir no próximo sábado, às 8 horas da manhã. Deus abençoe você e toda a sua família. Quem será que vai ganhar? Vamos ver. ZYT 869, Rádio Sarandi FM 87,5. Quem será que vai ganhar? Vamos ver aqui. Na Avenida Rui Barbosa 178, Jardim Independência, centro de Sarandi. Vamos ver quem que vai ganhar. Espera aí que a gente já vai fazer o sorteio. Quem não aparece, não é lembrado. Anuncie em nossa rádio e melhore os seus resultados. Faça contato agora mesmo. 35601. Ei, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Já veio economizando no Max Atacadista? Olha, aqui tem preço baixo todo dia para sua casa e seu comércio. Já vamos fazer o sorteio. Só um minutinho. 5,79 o quilo. Arroz grão de ouro 5 quilos 22,90. Leite condensado Tirol 4,79. Café pilão 500 gramas 21,90. Quem será que vai ganhar hoje, hein? Presente bonito. 2 litros 7,49. Quem quer economizar, vem com o Max Atacadista. Atacadista. Irmã Marinalva, que ganhou hoje o presente do programa. Amém? Irmãos, estamos no finalzinho do programa. Agradeço a participação de cada um de vocês que nos acompanharam pelas plataformas digitais, pelo site da rádio. E eu gostaria que você fizesse assim, ó, uma conchinha, fizesse assim com a sua mão, para você receber a bênção final. Amém? Coloque a sua mão assim, ó. E mais uma vez você vai ser abençoado. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre a sua vida hoje. Seja abençoado. Amém? Nesse momento, com a graça de Deus, com a graça divina. E tenha um sábado abençoado, um final de semana, cheio da presença do Senhor. Shabbat Shalom a todos vocês. Deus os abençoe. Minha fonte, eu venho de ti. Você ouviu pela Rádio Sarandi FM, o programa Emanuel, Deus Conosco.